Saudações, pessoas! Vamos resolver então a prova de Geografia do PAV 2 da UFPEL, prova que foi aplicada em 2021, né, mas está relacionada ao PAV de 2020. Então vamos dar uma olhada, ver quais foram os conteúdos de Geografia que apareceram na prova e o que vocês podem esperar para essa prova que vai ser aplicada agora em abril de 2022. Então bora lá resolver a prova PAV 2 de 2020, pessoas. Salve então, gente, olha só, vamos resolver a prova de Geografia 2020, PAV 2. Vamos dar uma olhada aí quais foram as 4 questões de Geografia e quais os assuntos que apareceram. Vamos dar uma olhada lá. Então, olha só, assim, ó, conteúdo clássico, certo? Que volta e meia aparece nas provas do PAV 2 é o capitalismo, né? História do capitalismo, desenvolvimento do capitalismo, as características do capitalismo. Essa questão foi a questão que abre a prova de 2020, tá? A questão 6 de 2020, sobre divisão internacional do trabalho e revolução industrial. Então, pedi esses dois conteúdos. A questão 7, essencialmente, é a reforma agrária, mas ela também faz alguma referência ao estado do Rio Grande do Sul, que é um tema que volta e meia que aparece também na prova do PAV 2, galera. Então, se liga aí, Rio Grande do Sul, tá? E a última questão, setores da economia, tá? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Vamos dar uma olhada então, ver como é que foram essas questões aí. Aqui a gente tem a questão número 5, que abre a prova, e ela traz um texto, né? Desde a queda do Muro de Berlim, em 1989, e o desmembramento da União Soviética, em 91, dois eventos que marcaram o fim do sistema socioeconômico conhecido como socialismo, pode-se afirmar que o capitalismo predomina em todo o planeta. Mesmo países controlados por partidos comunistas, como é a China, o Vietnã, vivem hoje sobre a lógica capitalista. Então foi tirado do livro do Moreira e Sen, lá de 2004, né? Página 164. Então vamos dar uma olhada lá. De acordo com Moreira e Sen de 2004, as etapas da evolução do sistema capitalista podem ser genericamente divididas da seguinte maneira: capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro monopolista e capitalismo informacional, que é a fase que a gente está vivendo hoje, né? Cada etapa corresponde com características que evidenciam singularidades das sociedades que a constrói. Por exemplo, o capitalismo informacional atinge sua fase global a partir da década de 70, momento este em que se disseminam tecnologias, né, que ampliavam o aumento da produtividade e bem como proporcionava a aceleração dos fluxos de capitais, de mercadorias, de informações, né, robôs, computadores, satélites, aviões a jato, cabos de fibra ótica, internet e de pessoas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui que está perguntando. Nesta etapa do capitalismo informacional, então, ou seja, aquela etapa que inicia lá nos anos 70, do século passado, é correto afirmar que há a supervalorização das relações de humanidade. Olha, já está errado aí, gente. Ó. O capitalismo supervalorizando as relações de humanidade. Se fosse realmente isso, nós não teríamos miséria, fome e guerras no mundo, né? Tá? Então a letra A já está errada de cara. Ó. Aí segue ali: reconhecimento do outro em sua diferença, em detrimento das relações egocêntricas respaldadas no signo da meritocracia. Olha só, na verdade está toda errada a alternativa, né? A alternativa A a gente já pula direto aí. Vamos ver o B ali, a letra B, né? O que a letra B está dizendo pra gente? O capitalismo industrial é desvalorizado, olha só, focando na busca de robôs para produzir, e o capitalismo financeiro fica restrito ao jogo especulativo das bolsas de valores. Não tá equivocado, né? A gente ainda mesmo vivendo sobre o capitalismo informacional, a gente tem a presença forte ainda de algumas atividades, né? Grande parte das atividades envolvidas durante o capitalismo industrial, então não é desvalorizado, né? Se busca bastante mesmo na mecanização, né, principalmente na automatização das fábricas, mas isso não coloca isso como essência dessa fase, certo? E o capitalismo financeiro também não fica restrito só ao jogo especulativo das bolsas de valores, certo? Então a letra B também está equivocada. Vamos dar uma olhada aí nas próximas alternativas. C. O capitalismo também se mantém financeiro e industrial. Olha só, certo, entendeu? Embora tu tenha todas essas novas características do capitalismo informacional, internet, né, robótica, engenharia genética, telecomunicações aí, né, as questões relacionadas aí ao comércio global, o capitalismo ainda se mantém financeiro e industrial. Resposta C é a resposta correta desta questão.
Aí depois, a negação da busca de uma sociedade justa, pois se defende a criação de sociedade de castas, é completamente equivocada, né? E a letra E ocorre a fase superior do capitalismo, evidenciando que o mesmo está a sucumbir, olha só. Também está errado aí, porque assim, na verdade o capitalismo é um sistema que ele consegue se adaptar às crises, certo? Então a atual crise do capitalismo, aquela crise de 2008, passa por uma profunda recessão, mas o capitalismo consegue se recuperar das crises, ainda não chegou o momento da sua inflexão, entendeu? Da mudança de um sistema. Então a resposta correta da questão 5, né, é a letra C, pessoas, tá? A questão 6, olha só, ela vai trazer sobre a discussão sobre a divisão internacional do trabalho, tá? Que a gente tinha lá na primeira divisão internacional do trabalho as metrópoles e as colônias, certo? As colônias enviando produtos primários, né, produtos da agricultura ou minerais metálicos para suas metrópoles europeias e as metrópoles europeias trazendo para nós os produtos manufaturados. Hoje chegamos num estágio da divisão internacional do trabalho que alguns países que eram colônias, por exemplo, o Brasil, também se transformou num país industrializado e a gente exporta produtos industrializados, é lógico que com uma carga tecnológica muito menor, né? Então essa é a questão sobre divisão internacional do trabalho. Vamos dar uma olhada aí. Com o advento da Revolução Industrial, houve uma reconfiguração do espaço mundial por meio de uma nova lógica da divisão internacional do trabalho, a DIT. Cada respectivo Estado, nação, território participava desse novo arranjo a partir do grau de desenvolvimento das forças produtivas e os níveis diferentes de estrutura econômica, assim efetuando trocas comerciais que permitiam a viabilização do crescimento econômico e, por conseguinte, a geração de emprego e de impostos. Contudo, os produtos que passavam pelo processo de transformação industrial possuíam um maior valor agregado, possibilitando maiores ganhos para o Estado-nação, os Estados-nação, que melhor expandia e organizava o setor industrial, tá? Então considere as afirmações a seguir sobre a DIT e a terceira revolução industrial. Então vamos lá. Alternativa número 1, pessoas. Alternativa número 1. Na terceira revolução industrial, os países desenvolvidos se tornaram fornecedores de tecnologia e houve o surgimento do modelo de produção toyotista, tá? Então, olha só, tá correto, galera. Então, olha só. A questão 1, durante a terceira revolução, então teve todas aquelas reformulações lá no modelo, né, da produção da Toyota, certo? Que just in time, produção em tempo justo, que a gente chama aí de toyotismo, tá? Alternativa 2. Na terceira revolução industrial, alguns países subdesenvolvidos, como o Brasil e a Argentina, passaram a fornecer matéria-prima e produtos industrializados, com intensivo uso de mão de obra. Então, a 2 está correto também. Brasil, Argentina, México, tá? Países subdesenvolvidos aí que se industrializaram. A alternativa 3, olha o que diz ali. Na terceira revolução industrial, os países desenvolvidos liberaram as patentes industriais para o fornecimento livre comércio. Isso é em verdade, né? É um equívoco total que os países desenvolvidos eles mantêm, eles lucram muito com as patentes industriais, né? Se paga royalties, né? Se paga licenças para os países desenvolvidos que suas empresas desenvolveram tecnologias que hoje são utilizadas, tá? Então a 3 está errada. E a quarta ali, então, na terceira revolução industrial, houve a expansão do capitalismo para o Oriente, formando o ambiente para a criação dos tigres asiáticos. Olha só, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. Então, correta também, galera. Então, a letra 6 ao 1, a 2 e a 4. A alternativa é a letra D, a resposta para essa questão aqui. A questão 7, pessoas, olha só. O tema é reforma agrária. Então a gente tem uma canção aqui da Canção da Terra, do Pedro Munhoz, e a gente tem um texto 2 aqui que fala sobre a reforma agrária. Então ali, né, vocês podem dar uma olhada nessa questão, é uma questão muito bonita do Pedro Munhoz, que inclusive mora aqui na região sul do Brasil, mora aqui em Tapes, tá? Então aqui na nossa região da Costa Doce, aqui do Rio Grande do Sul. Então a gente tem a Canção da Terra, tá? E o texto 2 é o seguinte, ó, a reforma agrária é o conjunto de ações e medidas voltadas para garantir a distribuição justa das terras, alternando os regimes de uso e propriedade, a fim de garantir que a maior parte das terras agricultáveis se encontre nas mãos de uma quantidade correspondente de trabalhadores rurais. Em resumo, a política de reforma agrária visa romper com a máxima muita terra nas mãos de poucos, ou seja, o objetivo é acabar ou diminuir consideravelmente a quantidade de latifúndios no meio rural. Então, lá Brasil Escola, aí uma reportagem, né?
Então a reforma agrária é isso, né, gente? Esses latifúndios, imensas quantidades de terra improdutivas que tem, são objetos de reforma agrária, tá? Então vamos ver o que está perguntando a questão 7 aí, né? Quais são as alternativas, tá? Então vamos dar uma olhada aí. Acerca da reforma agrária, é correto afirmar que o texto 1 não tem relação com o texto 2, pois é uma forma poética de falar da terra. Na verdade, né, aquele texto fala, a música, né, a canção da terra fala sobre essa relação, então, da função social da terra, certo? Então a alternativa A já está errada. Depois ela fala o seguinte, ó. Mas não evidencia a luta pela reforma agrária descrita no texto 2, já que em alguns países do sistema socialista, economia planificada, a reforma agrária foi executada a partir da privatização das terras no meio rural. Então já está equivocada a letra A, né? A letra B aqui, ó. No Brasil, apesar do Estatuto da Terra existir desde o ano 64, a reforma agrária somente teve grandes avanços nas últimas décadas, quando os donos de latifúndios deram início ao processo de desapropriação de terras produtivas para que houvesse tal reforma. Então imagina se os grandes latifundiários, né, estão grilando terras aí pela Amazônia brasileira, eles iam abrir mão das suas terras, certo? E outra coisa que é bem importante a gente lembrar é o seguinte, a reforma agrária são aquelas terras improdutivas, tá? Aquelas terras que não cumprem com a sua função social, tá lá na Constituição Federal de 88, elas devem ser objeto de desapropriação, não as terras produtivas, tá? Então isso é bem bom, bem importante que fique claro, ó. Tá? As ocupações de terra, quando elas acontecem, são para pressionar o governo federal para realizar a reforma agrária que está prevista na Constituição do Brasil. A letra C, então. Muitos países capitalistas de economias subdesenvolvidas já realizaram reformas agrárias, tais como os Estados Unidos, a França e o Japão. Olha só, já está errado ali, né? Economias subdesenvolvidas, Japão, Estados Unidos e França. Na verdade, os países realizaram um processo de reforma agrária, né? No início da formação do seu território, Estados Unidos, a marcha para o oeste, os colonos que para lá se dirigiam podiam pegar um tamanho limitado de terra, não podiam se apropriar de uma região gigantesca, como acontece no Brasil quando há a divisão das capitanias hereditárias, imensos pedaços de terra são dados, né, aos amigos do rei. A letra D, então, diz o seguinte: no Rio Grande do Sul não houve processo de desapropriação de terras improdutivas, pois o Estado garante a produção agrícola para que sejam desenvolvidas medidas de apoio aos grandes latifúndios. Olha, completamente equivocado também aqui, né? Vários e vários assentamentos no estado do Rio Grande do Sul, a luta, inclusive a luta pela terra, né? A luta pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, começa no estado do Rio Grande do Sul, então por uma condição de estrutura fundiária concentrada na mão de poucos, né? Então a letra D tá errada. E a letra E, então, aqui, ó, a gente tem o trecho de Canção da Terra remete à luta dos trabalhadores do campo que buscam, através da reforma agrária mencionada no segundo texto, o acesso à terra para poder cultivar, pois o Brasil possui uma elevada concentração fundiária, fruto das relações históricas de poder e de uso da terra que marcam o período colonial, a monarquia e a República Brasileira. Então, perfeito, resposta certa da questão 7, letra E, pessoas. Encerrando então aqui a prova do PAV, né? Então lembrando que o PAV mudou, agora vão ter 32 questões aí por área, né? Por ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, e provavelmente vocês vão encontrar umas 4 questões aí também de geografia nessa prova que vai rolar agora em 2022. Então vamos dar uma olhada ali. Observe as tabelas a seguir. Composição do valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul. Ó. Então, tu tem o setor da agropecuária, 10%, indústria de transformação, 17%, indústria extrativa, construção civil e serviços industriais, 7%, serviços, 66%. Ó. Setor terciário da economia, 66%, valor adicional bruto no Rio Grande do Sul, entendeu? O setor primário ali a gente vai ter, ó, 10%. Aí se fala tanto do agronegócio e tal, mas na composição do PIB, tanto do estado do Rio Grande do Sul como do Brasil, é minoritária a participação da agropecuária, pessoas. Então é importante isso, hein? A composição da indústria, segunda tabelinha aqui, né? Composição da indústria de transformação. Então tu pega aqueles produtos, né, que vem lá do primário, né, da base agropecuária e extrativista, e transforma ele, certo? O setor de alimentos, 17%, ó. Máquinas e equipamentos, 11%. Veículos, 10%. Produtos químicos, 9%. Couros, calçados, 7%. Produtos de metal, 7%, né? Derivados de petróleo, 6%. Produtos de borracha, 4%. Fumo, 4%. Móveis, 4%. E outros, 21%, tá?
A partir da análise dos gráficos, considere as assertivas. Então vamos dar uma olhada ali. Em função das cadeias produtivas envolvidas com o agronegócio, o valor adicionado bruto do Rio Grande do Sul é oriundo predominantemente do setor agropecuário? Errada. Olha, valor bruto vem do setor terciário, serviços, prestação de serviços, educação, saúde, comércio, certo? Errada a alternativa 1. A 2. Na indústria de transformação, o ramo de beneficiamento de matérias-primas agropecuárias responde por ao menos 1/5 do total da produção industrial gaúcha. Olha só, então se a gente pegar alimentos ali e pegar lá os produtos de fumo, já dá 21% ali, ó. Então é certa, né? 1/5, tá? Da produção industrial gaúcha vem, então, do setor agropecuário. Então a 2 está correta. A 3. O setor de serviços corresponde a 2/3 da atividade econômica do Estado, estando aí incluído o ramo da construção civil, aí que está equivocado, olha só. Não, a primeira parte está certa, mas ali o ramo de construção civil, a construção civil, ela entra no cálculo da atividade do setor secundário da economia, que é o setor industrial. Então a 3 está errada. 4. A cadeia produtiva da indústria automobilística e do maquinário tem importante participação na economia gaúcha. Ela é impulsionada pelos investimentos de empresas regionais, como Marco Polo e Guerra, na região de Caxias do Sul, e multinacionais, como a GM implantada em Gravataí. Correta, então a alternativa certa, 2 e a 4, a resposta é a letra A. E aqui é uma questão também que envolve, né, Rio Grande do Sul, geografia do Rio Grande do Sul, caindo aqui na prova do PAV 2 da UFPEL. Certo, pessoas? Então essa foi a resolução da prova de geografia. Se gostaram, né, deixa um comentário e dá uma curtida, se inscreve no canal aí, pede alguma, né, alguma discussão, algum conteúdo para a gente elaborar. Em breve a gente se encontra em mais algum vídeo aí resolvendo mais alguma prova de geografia, certo? Um forte abraço aí, sucesso para vocês aí nas provas de seleção.